Mortos-Vivos ou Night of Living Dead é um filme de terror de 1968 em preto e branco, independente, dirigido por George Romero e escrito por Romero e por John Wayne Russo. Vamos acompanhar então a história de Ben, interpretado por Duane Jones, e Barbara, interpretada por Judith O'Dea. Ali os protagonistas de uma história da reanimação misteriosa de indivíduos recentemente mortos e seus esforços, junto com outras 5 pessoas para sobreviverem à noite enquanto presos em uma casa e uma fazenda da região rural da Pensilvânia. Que eu sou uma pessoa que curto muito filmes de terror e eu tenho lido alguns livros para me ajudarem a compreender melhor o cinema, e uma das coisas que me indicaram para fazer, inclusive o meu querido amigo Victor Lima do canal Resumo da Ópera, uma das coisas que, para aquelas pessoas que buscam aperfeiçoar na criatividade tanto do cinema e tal, fica bem evidente que um dos pontos que a gente tem que fazer hoje é assistir filmes mais clássicos. E eu adoro A Noite dos Mortos-Vivos. Não é um dos meus filmes preferidos de terror, mas é um dos filmes mais influentes do cinema e do terror também. George Romero é um dos meus diretores favoritos de todos os tempos. George Romero é considerado o pai dos filmes de zumbis daquela época. Ali a partir da década de 60 surgiram mais filmes, mas bem antes desse filme teve outros filmes ali em 1920 e 1930, mas eu gosto bastante desse filme e eu acho que uma das grandes importâncias aqui foram a violência que o filme trouxe para aquela época, até porque é um filme em preto e branco, um filme que ele possui coisas muito mais clássicas e é um filme muito bom. Eu gosto bastante dele, então a gente vai acompanhar. Primeiramente a gente tem a Bárbara e tem o irmão dela, que eles vão ali visitar um túmulo, se eu não me engano, de um parente dele, e é aí que surge ali um homem misterioso que anda de uma forma bem misteriosa e eles acabam sendo atacados, e ali você assistindo o filme você percebe que é um zumbi, ou um morto-vivo, você pode escolher da forma que quiser falar. No filme não se fala muito sobre eles serem mortos-vivos ou eles serem zumbis, eles apenas mencionam como aqueles ali. Então eu acho que o filme, apesar que tem algumas coisas bem caricatas no filme, a gente percebe que o George Romero ele trouxe várias coisas. Esse filme ele é muito polêmico porque assim é um filme independente, é um filme de baixo orçamento, mas é um filme que trouxe muita coisa boa, somente para os filmes do George Romero, mas também a influência que teria ali nesse subgênero de filmes de mortos-vivos ou zumbis. Temos aqui atuações boas, ridículas e medianas, Eu gosto bastante do personagem do Ben, porque ele é um personagem que ao mesmo tempo na época foi uma quebra de paradigmas, porque teríamos ali um personagem negro em uma época muito conturbada. Teve ali pontos positivos e negativos para produção, mas que também trouxe ali muitas coisas boas, Eu gosto do personagem. Ele inclusive é um dos meus preferidos desse filme, porque ao mesmo tempo que ele é destemido, ao mesmo tempo ele também encontrar uma saída, diferentemente ali da personagem da Bárbara, interpretada ali pela Judith O'Dea. É um personagem caricata demais. Ela, ao mesmo tempo que ela tem a mesma expressão o filme todo, ela não tem motivações, ela tá sempre naquele transe dela, e isso para algumas pessoas vai ser um incômodo, mas para quem realmente curte audiovisual vai curtir também um pouco da atuação dela. Claro que não é um filme muito memorável, até por conta se a gente for pegar esse filme hoje, claro que vai ter alguns problemas, mas naquela época ali foi sensacional.
Mortos-Vivos teve um grande impacto cultural durante ali a Guerra do Vietnã, por ter carregado por críticas à sociedade no final da década de 60. Eu fiz algumas pesquisas antes de gravar esse vídeo e eu vi que na época ali, eu acho que não foi bem na época, mas um historiador, né, ele disse que o filme ele era subversivo em diversos níveis. Apesar de não ser o primeiro filme de zumbi, lembrando que, como eu falei aqui inicialmente, teve outros filmes ali, em 1920 e 1930. A Noite dos Mortos-Vivos, eu vejo que progenitor desse subgênero de filmes contemporâneos de terror chamados Apocalipse Zumbi. Claro que tem outros filmes, como teve aquele filme de 2005, A Volta dos Mortos-Vivos, que é bem fraquinho. Você teve nos anos 70 também você teve Dawn of the Dead, né, que seria a Madrugada dos Mortos, o grande clássico ali do também prestigiado diretor Romero, né, e que no ano 2000 teria ali o remake do Sniper. Tivemos duas ocasiões desse filme aqui. Teve um filme da década de 90 que é A Noite dos Mortos-Vivos, que eu acredito que seja ali o remake, que foi dirigido pelo Tom Savini. E tivemos também o 3D de 2006, né, que é Night of Living Dead, né. Então, esses filmes eu acabei não assistindo, até porque eu gosto de apreciar a obra original. Claro que para a época foi revolucionário. Hoje em dia eu até acho que não vai ser tão revolucionário assim. Jorge Romero, ele produziu esse filme com apenas 114 mil dólares, né? E após uma década de relançamentos cinematográficos, ele faturou em torno ali de 12 milhões de dólares. Domesticamente e internacionalmente ele faturou 30 milhões de dólares. Em 1968, o cineasta George Andrew Romero presenteou os apreciadores do cinema fantástico com aquele que seria um dos maiores clássicos de horror de todos os tempos, influenciando a grandes massas, grande parte do cinema fantástico. Mesmo a indústria cultural. Então, gente, se você não assistiu ainda esse filme, vale muito a pena. É um filme que tem muita coisa boa, né? Então, você tem meio que um preconceito com filmes de preto e branco, luta com esse preconceito, porque algumas obras vão surpreender vocês, e A Noite dos Mortos-Vivos é esse tipo de surpresa.